liberdade no Espírito Santo em trazer, transmitir a palavra do Senhor aos nossos corações. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu servo agora, Pai, que estará na ministração, Senhor, da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo ao qual o Senhor já colocou no coração do teu filho, que ele possa, Senhor meu Deus, ter liberdade no Espírito Santo para poder transmitir a tua igreja nesta hora. Seja com ele, Pai, em nome de Jesus. Seja também conosco, que possamos ouvir e que possamos, Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor meu Deus, aprendermos, ó Senhor, através da tua palavra, tudo para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, amém. Podem sentar aí. Glória a Deus. Obrigado, Vitor Seixas. Amém, igreja? Vixe. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós já ouvimos aqui, né, louvores, né, falando aí sobre o tema, né? Se nós observarmos aí, aquilo que nós ouvimos aqui, fala, né, sobre crer, sobre ver as coisas acontecerem, né? E nós conseguimos ver as coisas acontecerem, né? Literalmente, se antes crermos. E nós vamos falar aqui, já falei algumas vezes sobre fé, mas hoje nós vamos falar também sobre fé, mas sobre a falta de fé, né? Sobre a incredulidade, né, os perigos, né, que cada um de nós temos, porque mesmo estando na casa de Deus, mesmo sendo cristãos, assíduos, vamos assim dizer, nós podemos também ser um tanto quanto incrédulos, né, ou sem fé o suficiente aí. Então gostaria que você abrisse no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus no capítulo 17, eu vou ler aqui do 14 ao 20, né, que relata aqui um fato ocorrido. Diz assim a palavra de Deus, né, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Nada lhes será impossível. Então nós estamos aqui diante de uma clássica cena, né, vamos dizer assim, de incapacidade, né? E nós não estamos falando aqui de quaisquer pessoas, né? Mas nós estamos falando dos discípulos de Jesus, que eram aqueles que estavam sendo, né,
foram e estavam ainda sendo discipulados pelo próprio Cristo. Porém, né, diante dessa adversidade, né, eles não conseguiram aí, assim como foi dito ali, solucionar. O questionamento daquele pai que ele chegou ali diante de Jesus e questionou e relatou o que havia acontecido, né? Ele, se assim podemos dizer, né? Ele não causou em Jesus somente indignação, mas uma certa, vamos dizer, revolta, né? Diante de tudo aquilo que ele havia dito, né? E mesmo assim aconteceu tal coisa. E Jesus, ele usou para os seus discípulos o mesmo padrão, a mesma fala que ele usou ali para os líderes judeus que o rejeitaram. Se nós observarmos ali em Mateus também, no capítulo 11 e o versículo 16, ele diz assim: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E em Mateus 12, 39, também nós vemos na parte A: mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Então essa questão da geração adúltera, da geração incrédula, da geração incapaz, das pessoas, né? Jesus, ele usou o mesmo padrão para falar aqui com seus discípulos. Jesus, meus irmãos, ele não tolera a incredulidade, né? Pois aqueles que são incrédulos, né, não têm a autoridade. Se eu não creio o suficiente, eu não tenho a autoridade para executar determinada tarefa. Eles não permitem que a verdadeira palavra germine no coração. É muito bom quando nós incentivamos as pessoas a crerem, a ter fé, né, a proferir palavras aí realmente, né, que tenham o poder de levantar as pessoas. Mas nós precisamos não simplesmente usar ou falar isso da boca para fora, mas nós precisamos crer, precisa estar lá dentro de nós, precisa estar intrínseco. Eu creio, eu acredito que isso pode acontecer. Os incrédulos, eles desobedecem a Deus e assim não acessam a promessa, né? Porque nós precisamos ser obedientes ao nosso Senhor. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. E Deus, né, e Jesus, ele, vamos dizer assim, promete. Ele já prometeu algo para você aí no seu particular, né? E ele é fiel para cumprir. Mas para que se cumpra, nós precisamos também sermos fiéis em crer, em acreditar. Se não formos fiéis, se não crermos na promessa dele, nós de forma nenhuma aí vamos alcançar. Judas, ele foi incrédulo, pois ele não acreditou que Jesus poderia perdoá-lo. Judas, ele errou, né? Quando nós olhamos ali para a palavra e nós vemos os discípulos e vemos no meio dele um que haveria de trair, então já estava ali dito isso, e essa pessoa era Judas. Porém nós sabemos que o nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele é fiel para cumprir promessa, né? Mas ele é fiel também para perdoar, né? O nosso Deus, ele é perdoador. E com certeza, se Judas se achegasse, se ele cresce realmente que Deus era fiel para perdoar, com certeza não teria aí acontecido o que aconteceu, né? Poderia perdoá-lo, ou que seu erro tinha redenção, mas ele preferiu, né, chegar ali e ceifar, né, tirar a sua própria vida. Tem uma frase do Charles Spurgeon, né? Uma frase não, né? Algumas frases aqui que eu separei, que ele diz sobre a incredulidade. A incredulidade já foi responsável por misturar muitas xícaras de veneno pesado, né? Trouxe milhares para a forca,
afiou a faca do suicídio, e muitos para a sepultura vergonhosa. Pesado, não é? Mas a incredulidade, a falta de fé, fez com que acontecesse isso com muitas pessoas. Porque quando nós cremos que nós temos um Deus todo-poderoso, que vela por nós, que está conosco todos os dias da nossa vida, na bonança, né? Ou na escassez, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, Deus está conosco. Mas eu pequei, e o meu pecado foi pesado, mas Deus, Ele é perdoador, e Ele é fiel para perdoar. Aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Então, nós não podemos simplesmente colocar ali, né, o nosso erro, a nossa falha, debaixo do tapete. Mas nós precisamos apresentar, ou melhor, esclarecer, né, tornar aquilo ali claro a Deus. Deus sabe todas as coisas? Sabe. Ele sabe dos erros que eu cometi e dos erros que cada um de nós cometemos. Mas é necessário nós nos achegarmos diante dEle, nos humilharmos na presença dEle e declarar: Senhor, eu errei, eu fui falho, eu fui negligente, mas perdoa-me. Eu estou aqui como um servo do Senhor, perdoa as minhas falhas. Pode ter certeza, meus irmãos, Ele vai perdoar. As consequências virão, mas Deus, Ele é perdoador, amém? Nós encontramos no Evangelho de João mais um exemplo também da incredulidade dos discípulos de Jesus. João 14, versos 8 a 9, diz assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. O que seria isso? Uma falta de fé, uma incredulidade. Jesus estava ali e declarava a todo instante quem Ele era, né? Mas mesmo assim, chegando diante, mostra-nos o Pai. E nós vemos também João 20, 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Jesus falando ali para Tomé, né? Tanto é que ficou famoso aí por isso, né? Igual Tomé, ou seja, precisa ver para crer, né? Mas nós, em nome de Jesus, não necessitamos ver para crer, mas é necessário crer para ver, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, ele sempre procurava, ou ele sempre deixava claro, né, quem ele era, quem era seu Pai, explicava, né, a todos aí sobre o verdadeiro amor, sobre o propósito dele nessa terra aqui durante o seu ministério. Mas mesmo assim, muitos não criam, muitos não acreditavam o suficiente. Muitos queriam provas, muitos queriam ver o milagre. Jesus, por onde ele andava, uma multidão seguia ele, amém? Mas essas pessoas o seguiam, muitos deles, para ver o que ia acontecer, né? Porque por onde Jesus passava, né, algo acontecia de diferente, né? Então as pessoas, muitos deles o seguiam para realmente ver o que ia acontecer, outros seguiam para serem alimentados fisicamente, né? Então muitos ali não criam o suficiente ou necessário, né, naquilo que Deus tinha sobre a vida do seu filho. A incredulidade colocou em xeque o comando de Deus no coração de Adão e Eva, certo? Então vamos lá.
Gênesis 3 e o versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Né? Será que é? Talvez, não sei, será? Então, Satanás ali, ele estava colocando o quê? Dúvida, né, na mente. Estava lançando, questionando, será que é assim mesmo? Né? E muitas vezes, nós na nossa geração, na atualidade em que nós vivemos, muitas vezes nós nos deparamos com alguns questionamentos. Muitas vezes, assim como disse, né, colocado em xeque ali, muitas vezes a nossa fé, a nossa crença é colocada em xeque. E muitas vezes nós, mas verdade, hein? Será que não é mesmo? Mas espera aí, quem somos nós? Quem nós somos? Em quem nós temos crido? Qual palavra nós temos ouvido? Quem é aquele que habita em nós? O Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Amém? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. É o sim, sim, não, não. Não pode haver sombra de dúvida. Nele não há variação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos, meus irmãos, ser pessoas, ser cristãos, ser crentes ali, né, firmes. Certo? O que é firme? É não titubear, é não duvidar, mas dependendo do, né? Não, a palavra ela é uma, né? As interpretações são inúmeras, as opiniões das mais variadas, mas nós devemos ficar com a palavra verdadeira do Senhor, com a inspiração que vem através do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vemos aí até mesmo e principalmente no meio dos crentes, questões sendo levantadas, muitas vezes até colocando em xeque a veracidade da palavra. E segura aí, meu irmão, porque o negócio vai, né, daí para pior, né? Vão sorrateiramente, né, mudando, colocando questões, colocando dúvidas no coração e na mente, até que de repente aí, lembra da palavra lá que enganaria, se possível, até mesmo os escolhidos? Então nós precisamos ter muito cuidado. Nós não podemos, né, ser aquele ali que o vento leva, ser levado por qualquer vento de doutrina, mas nós precisamos ser autênticos, amém? Ter o selo da autenticidade, né? O produto original ali tem o selo de autenticidade, né? O distintivo, ou seja, aquilo que difere, aquilo que distingue dos demais. Nós somos distintos, não que nós sejamos melhores, né? Mas porque nós temos ao Senhor como Salvador, cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, temos o Espírito Santo habitando em nós, é por isso que somos, né, diferentes aí para a glória do nome santo do Senhor. Precisamos estar convictos daquilo que a palavra de Deus nos traz e pedirmos o discernimento do Espírito Santo. A semente da fé, ela não compete com a semente da incredulidade, ou crê ou não crê, certo? Não tem a disputa ali, não há como duas sementes dividirem o mesmo espaço. As preocupações desta vida e os desejos desenfreados muitas vezes roubam a nossa semente. Mateus 13 e o verso 7 fala ali sobre o semeador, né, o lavrador, que ele saiu para semear. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ou seja, a semente foi lançada, foi plantada, germinou,
começou a crescer, porém os espinhos sufocaram, né? Você sabe que uma planta, quando ela não recebe a luz solar ali que ela necessita, ela não vai, né, evoluir, ela não vai adiante. Então isso que acontece aqui, né, sendo dito aqui através dessa palavra. O versículo 22, as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Ela não chega à vida adulta, ela não chega à fase adulta, eu digo a planta, né, para que ela possa produzir fruto. Por quê? Tantas coisas competindo, né, com ela, que de repente não existe mais. O lavrador ou o semeador, ele semeia, mas depois ele volta para ver o que germinou, certo? Quando eu morava lá na fazenda, né, faz tempo, hein, que eu não falo, né, muitos meses. Então plantava-se lá, né, a lavoura. Eu adorava, né, essa parte aí. Então plantava, e aí todo dia ia lá para ver. Então aí pegava, cavava lá assim, aí a semente estava um pouco inchada. No outro dia tal, aí já tinha um brotinho. Aí depois, quando elas, né, saíam da terra ali, você olhava assim e via aquele tudo, né, ali certinho, né? Então, assim como diz, né, que ele semeia, mas ele volta para observar aquela que germinou. Amém? O lavrador sempre vai semear, mas um dia ele vai sair para colher os frutos daquilo que ele semeou. Amém? Então ele semeou, ele lançou, ele plantou, ele acompanhou, e vai chegar um dia que ele vai colher os frutos, né? Louvado seja o nome do Senhor. O lavrador está semeando, mas será que se ele passar entre nós aqui, né, pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, que tipo de coração ele vai encontrar? Que tipo de planta, que tipo de fruto que ele vai encontrar no nosso meio aí? Hein? De fé ou de incredulidade? Deus, ele lançou, certo? Jesus, ele lançou as palavras, as promessas, ele mostrou o que ele é capaz, e nós sabemos do que ele é capaz, aleluias. E ele disse, né, que nós seríamos capazes de fazer coisas além do que ele fez. Ele disse, mas e aí? Se eu estou falando sobre incredulidade, Jesus fez, eu sou capaz de fazer além? Sou não, pronto, olha ali, marquinho, incrédulo, certo? Eu não estou acreditando. É fácil? Não é fácil, meus irmãos, porque na nossa comparação, né, nós nos compararmos com Jesus, não dá. Mas nós estamos aqui não comparando, mas nós estamos autenticando uma promessa que ele, algo que ele falou: você será capaz de fazer muito além do que eu fiz. Então isso não é almejar ser melhor que Jesus, isso é acreditar no que ele falou, meus irmãos, é acreditar no que ele falou. É diferente de Lúcifer, quando ele estava ali, e ele almejou ser superior a Deus, e ele foi expulso. Isso era um desejo dele de superar, de suplantar o poder e a autoridade de Deus. Mas nós estamos falando aqui de algo que Jesus declarou para mim e para você. Nós, geração eleita, povo santo, né, adquirido, sacerdócio real. Então nós somos capazes, mas precisa crer. Então vamos trabalhando, vamos lapidando. Deus não busca
por nossos atributos ou as nossas qualidades, né? Deus, ele não escolhe e fala, vamos ver, vou escolher o fulano porque ele faz isso, vou escolher o Beltrano porque ele tem aquilo. Não. Deus, ele nos olha, e o que realmente ele nos diferencia, né, é um coração puro e sincero, e uma fé, aleluias, uma fé extraordinária. Então não é os atributos ou qualidades, mas ele busca em nós fé. Ele busca em nós alguém que crê nele, que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Hebreus 11:31, pela fé, olha quem? Pela fé, a prostituta Raabe. Mas peraí, como é que pode um negócio desse? Como pode estar citado na Bíblia como exemplo de fé uma mulher desse nível, vamos assim dizer? Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Então isso deixa claro que não precisamos ser perfeitos, certo? É óbvio, né, que essa mulher abandonou aí vamos dizer, essas suas práticas, né? Mas isso, que não precisamos ser perfeitos para ter uma fé que agrada a Deus. Mas a partir do momento em que nós vamos conhecendo ao Senhor, nós vamos prosseguindo em conhecer a Deus. Eu já citei isso algumas vezes, mas nós vamos deixando para trás, né, os nossos erros, as nossas falhas, né, as nossas más condutas. É necessário, né? E a cada dia nós vamos sendo pessoas melhores, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então, se dizem que não é necessário santificar-se todo dia, buscar a Deus todo dia, essa fala não está correta, porque a palavra de Deus nos traz: sem santificação ninguém verá a Deus. E Deus, ele é perdoador, Deus, ele é sensacional, amém? Glória a Deus. Hebreus 11 e o verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Pode fazer o que for para Deus, pode ofertar, pode pregar, pode fazer o que for, né? Eu estou agradando a Deus, fui pregar hoje, levei marmita para os moradores de rua, fiz isso, fiz aquilo, ofertei na igreja, não sei o que tem, não sei o que tem. Mas tem fé? Não. Então não está agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Existem dois tipos de incrédulos, né, vamos assim dizer: os do mundo e os cristãos. Os do mundo, podemos dizer que eles não creem, né, não acreditam e não creem em Deus mesmo, né? Muitos aí nem creem que Deus existe, que o mundo foi criado de outras maneiras, né? E já os cristãos que são incrédulos, o que acontece? Vão à igreja, observam, né, os milagres, ouvem a palavra, mas lembra lá dos espinhos, né? Sufoca a semente, sufoca aquilo que foi ali plantado. Então, sufocou tudo isso aí, não são capazes aí de crer. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Está ali em João, no capítulo 3 e o versículo 18, amém? Abraão, o pai da fé, creu contra a esperança. Então, se nós falamos de fé, precisamos falar sobre Abraão, e Abraão é considerado aí o pai da fé, porque ele creu realmente aí contra a esperança, contra as possibilidades, contra tudo, né? Tudo era contrário ao que Deus havia prometido. Deus tinha prometido que ia fazer dele ali, né, pai de multidões, né, pai de grandes nações, mas as coisas foram tomando tal proporção
que chegou um momento que era mais fácil falar, não, não vai acontecer. Tanto é que tentaram aí de alguma forma, né, fazer com que acontecesse meio que na marra, né? Mas Deus, quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Passam-se os anos, né? Olha para a situação e fala, não tem jeito. Mas espera aí, quem prometeu? Quem prometeu? Foi o Marquinhos? Está na bala. Foi o Carlinhos? Já era. Mas quem prometeu? Foi Deus. Ele é fiel para cumprir, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Não são os milagres que nos fazem homens ou mulheres de fé, mas sim quando sabemos ouvir os nãos da vida, né? Ou seja, as impossibilidades, aquelas barreiras que aparecem no meio do caminho, né? Aquelas coisas que você olha e fala, agora não dá, esse abismo não dá para eu atravessar, esse mar é grande, é revolto demais, eu não vou conseguir passar. Lembra, né, quando chegou lá o povo diante do mar vermelho, falou, pronto, agora já era. Olha para trás, Faraó lenhando ali com os cavalos, os cavaleiros, o exército, e diante deles o mar, para lá não dá, para cá não dá, atrás vem Faraó, né? E aí pronto, já era. Mas Deus, Ele tinha feito o quê? Uma promessa, aleluia. Então Moisés ali, o que eu vou fazer, tal, né? Senhor, o que eu faço? E Deus fala o quê? Espera aí, por que você está conversando comigo? Por que você está falando comigo? Porque clamas a mim. Diga ao povo que marche, né? E Moisés ali, colocando o seu cajado, né? As águas se fenderam, louvado seja o nome do Senhor, e o povo foi atravessando aquele mar até chegar do outro lado, e o inimigo ali junto, falando, nós vamos atravessar junto, né? Mas não conseguiram, porque a promessa de Deus era que o seu povo iria chegar do outro lado, e as águas novamente se fecharam por cima do exército inimigo, e aquele povo de Deus pôde ali, né, louvar ao Senhor, saltar de alegria, porque mais uma vez Deus havia cumprido a promessa, Deus havia sido fiel àquele que Ele prometeu, aleluia, meus irmãos. Muitos ali não creram, é claro, né, diante de uma adversidade dessa, mas passou aquilo ali, aí fala, agora sim, agora eu creio. Mas lá na frente depois já não crê mais. Então isso é meio que corriqueiro, natural na nossa vida, mas nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos ser diferentes, né, de tudo isso, e é por isso, né, que o Senhor Ele nos traz essa palavra, porque é necessário que nós creiamos. Se nós queremos ver, meus irmãos, se nós aqui falamos tantas coisas, que nós desejamos ver isso, ver curas, ver milagres, né, e ver essa igreja cheia, fazer isso, fazer aquilo, falar, nós estamos falando, mas nós precisamos mais do que isso, crer, acreditar. É necessário nós crermos, né, incansavelmente, dia após dia, ano após ano. Em nome de Jesus vai acontecer. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Mateus 8:13, seja feito conforme a sua fé. Romanos 1:17, o justo viverá pela força. Opa, aí tem Bíblia, hein? O justo viverá pela fé, aleluia, glória a Deus. Ou seja, não tem, mas eu creio que vai ter, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, ainda não vê, né? Os olhos físicos ainda não contemplam,
Mas e os olhos espirituais? Será que se você fechar os teus olhos, né, você pode ver aquilo que o seu coração tem almejado, aquela promessa do Senhor na sua vida, com os teus olhos fechados, olhos físicos, mas os espirituais abertos, nós podemos enxergar, aleluia. E tantas outras vezes o Senhor nos dá mesmo a visão. Olha que maravilha, Deus ele nos faz ver assim, fisicamente. Eu sei que muitos aqui já tiveram dessa experiência, né? Ou seja, olha ali, nossa, eu vi o quê? Eu vi aquilo que Deus tem para mim, aleluia, aquela promessa eu pude contemplar com os olhos abertos, ou seja, é real, louvado seja o nome do Senhor. Não racionalize na mente o que é para ser obedecido no espírito, né? Não torne aquilo ali tão racional. Se puder ligar esse ventilador aqui, que o negócio está quente aqui. Vamos lá, que o negócio está meio que... Vamos ver se dá uma... Vamos lá? Então, não podemos aí racionalizar. 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Quantos homens naturais nós temos aqui? Amém? Porque o homem natural não acredita nas coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, né? Isso aí, você é doido, isso aí vai acontecer, você está ficando louco, né? Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, meu irmão, não adianta você ficar, martelando ali naquele que é incrédulo, naquele que é natural e tentando explicar algo sobrenatural, porque o sobrenatural é discernido pelo Espírito, pois não? Não racionalize na mente o que é para ser obedecido no Espírito. Ana, lembra de Ana? Ana se movimentou até a promessa, ela foi até a promessa, né? O desejo que ela tinha era e ela batalhou, foi humilhada, né? Foi escrachada ali, foi, né? Jogada às traças, mas ela continuou caminhando em direção à promessa, ela não parou, ela continuou caminhando em direção à promessa. E aí? E eu e você, nós continuamos caminhando em direção àquilo que Deus nos prometeu? Continuamos? Tropeça, cai, levanta, né? Vai, vamos adiante, vamos continuar firmes, porque quem prometeu é fiel para cumprir. 1 Samuel 1, 10 e 18. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Vai em paz, fica tranquilo. 18. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Por quê? Na caminhada, né, nós vamos aí muitas vezes cansando, e é necessário, né, que nós tenhamos aí realmente esse ânimo renovado. E esse ânimo renovado, ele é renovado através do Espírito de Deus, através de pessoas, né, que são usadas por Deus, cheias do Espírito Santo, para nos trazer novamente, né, a memória, aquilo que Deus falou, para não deixar você esmorecer. Nós não somos sozinhos nem individuais, nós fomos criados para viver em sociedade. Nós aqui somos uma comunidade, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te, tem bom ânimo, persevera, força, vai dar certo, vai cumprir, vai solucionar, em nome de Jesus a situação vai mudar. Então nós precisamos ouvir muitas vezes isso, mas nós também precisamos falar isso.
Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, meus irmãos. Deixa Deus te usar. Aleluias. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Está ali em Lucas 16, 27 a 31, vou ler aqui rapidamente. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Depois vocês conhecem aí, essa passagem. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento, onde estava ali o rico, por tudo que ele havia feito, ele morreu e não foi, para Deus. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-no, então deixa eles ouvirem. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam, E o 31 diz assim: porém ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, se não creem, naqueles enviados de Deus, é assim como nós estamos falando aqui hoje, é necessário crer, é necessário acreditar, certo? Se não crerem neles, tampouco serão persuadidos, ou seja, convencidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. É necessário crer, é necessário ter fé. Não é, válido ser um incrédulo, porque nós vemos aí o que acontece com cada um desses. Todos os incrédulos vão ter que dobrar seus joelhos e vão ver quem Deus é. Os incrédulos estarão vendo a multidão, se não se arrependerem aí, adorando a Deus, mas estarão com seu coração profundamente arrependido por não estarem ali naquele lugar. Então por isso que é necessário nós estarmos, nos alimentando, dessa palavra e fortalecendo a nossa fé, para que não estejamos, nessa classificação. Aquele que permanecer na incredulidade verá, mas não ceiará, assim como o rico da parábola, O rico ali da parábola, ele usufruiu tanto, dos seus bens aí, das suas posses aqui, que na vida eterna, infelizmente, não pôde ter aquilo. Tanto é que ele molha pelo menos a ponta do seu dedo, e toca aqui na minha língua. Só que havia ali um abismo enorme, que não era possível que eles se encontrassem. Se abandonamos o primeiro amor, é possivelmente que nós sejamos incrédulos. Então é necessário resgatar o nosso primeiro amor, aquela chama poderosa. Se duvidamos do poder de Deus, se duvidamos do perdão de Deus, se duvidamos que somos amados do Pai, possivelmente somos incrédulos. A incredulidade, ela atinge a divindade de Deus, difama, o caráter aí de Cristo. A incredulidade, podemos dizer que ela é um pecado, e é necessário arrependimento. É necessário, mudar a rota, mudar a conduta. Então nesse momento, que nós venhamos diante de tudo o que foi dito aqui, vamos dizer assim, um resumo de tudo isso, que nós possamos trazer para nós como estamos agindo, como está a nossa fé. Será que estamos sendo pessoas de fé, ou será que estamos sendo incrédulos? Efésios 3, versos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa hora. E eu quero fazer algo aqui
nesse momento. Ou seja, nós iremos refutar toda dúvida ou atitudes que geram essa incredulidade. Lembra dos exemplos que eu citei aqui, dos discípulos, de Adão e Eva, né? Dentre outros. Então, se nós deixarmos esses pensamentos, essas dúvidas sondarem a nossa mente, o nosso coração, rodearem ali, sorrateiramente, nós vamos sendo consumidos por isso, e não podemos permitir. Lembra, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível. Então, se você deseja, né, refutar esses pensamentos, se tem algo aí que precisa ser alinhado na sua vida, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu estarei aqui ministrando uma palavra. Eu me incluo, né, nisso. Eu me incluo. Eu estou aqui, mas se eu não estivesse aqui, eu estaria ali, porque é necessário, eu preciso disso. Que nós venhamos aqui a repreender todos os pensamentos que ferem a Deus. Eu gostaria que nesse momento, né, você realmente estivesse aqui separado de todas as outras coisas, de todos os seus pensamentos, de todos os seus objetivos, né, de tudo, né, que permeia a sua mente. Nesse momento, né, você prestasse atenção, e você pode também, né, declarar junto comigo, mas nós vamos repreender todos os pensamentos que ferem a Deus, né, todos os pensamentos que estão em desacordo com a palavra de Deus, né. Muitas vezes nós dissemos, né, em meio à nossa aflição, em meio à nossa tormenta, nós declaramos ali, falamos, e tudo aquilo que nós professamos, meus irmãos, a palavra de Deus diz que a nossa língua, nós vimos lá no retiro, né, falando sobre a língua, né, que ela tem um poder sobrenatural, né, aquilo que nós professamos, aquilo que nós damos autoridade para que aconteça, enquanto eu estou pensando é de uma maneira, mas a partir do momento que eu verbalizo, a partir do momento que eu declaro, aquilo tem uma autoridade, aquilo tem um poder neste mundo ao qual nós vivemos. Então, em nome de Jesus, que seja repreendido tais pensamentos que têm aí permeado a sua mente. Talvez nós temos dito que Ele me esqueceu, Ele nos abandonou, para nós não tem mais jeito, a situação em que eu estou me encontrando, eu sou um derrotado, né? Muitas vezes nós viemos aqui, muitas vezes na nossa casa, onde quer que nós estejamos, nós declaramos tais palavras, mas em nome de Jesus, essas palavras, estas frases, esses pensamentos estão repreendidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário foi para nos libertar de todo mal e de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se tem rondado o teu coração, a tua mente, sobre cada frase desta que eu disse aqui, você vai repreender agora em nome de Jesus, e tantas outras que tem sido no seu particular com Deus, que tem sido no seu particular você e você mesmo ali no teu quarto, ou onde quer que você esteja, você tem pensado e você tem declarado tais palavras. Repreenda agora em nome de Jesus pensamentos que têm feito morada em mentes aqui neste lugar. Eu declaro que saia agora pelo poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue derramado na cruz do Calvário, aleluia. Então repreenda, abra a tua boca e verbalize: eu não sou isso ao qual tem sido plantado na minha mente. Louvado seja o nome de Jesus. Tenham fé, desfrutem do melhor dessa terra. É isso que Ele tem para cada um de nós, para todos nós. Bendito seja e louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você declare juntamente comigo aqui, né, algumas verdades em nome de Jesus. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Amém? Declare: Jesus morreu na cruz para nos salvar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele voltará para nos buscar. Amém? Ele
Aleluia. Ele não desiste e nem se esquece de mim. Ele aleluia, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, em nome de Jesus. Meus irmãos, talvez possa parecer algo simples, mas isso que nós estamos aqui declarando tem um poder altíssimo, grandioso, diante de todas as adversidades que nós temos vivido, porque a cada dia o inimigo tem lançado dúvida, tem lançado que você não é capaz e não vai conseguir, mas a palavra de Deus vem contrária a isso. Você vai conseguir, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, por aquele que te amou, aleluia. Nós vimos no retiro que nós passamos agora, né, recentemente, tanto que Deus falou, as palavras que Deus usou, as pessoas que foram ali usadas por Deus para ministrarem palavras, para orarem pela sua vida, e que tudo isso, essa chama, ela não pode se apagar, ela precisa permanecer acesa, meus irmãos. Nós não podemos pensar que somente lá onde nós estivemos ali que Deus opera, mas Deus, Ele opera em qualquer lugar. Deus, Ele faz na hora, no momento em que Ele deseja. Então Deus é capaz para visitar você aqui nessa noite, aleluia. Deus é capaz de transformar a sua vida aqui. Deus é capaz de mudar o rumo da sua história. Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Cabe a nós, meus irmãos, né, corrigirmos cada uma dessas falhas. Cabe a nós corrigirmos e mantermos essa chama acesa. A chama precisa estar acesa. Louvado seja o nome do Senhor. Fé sobrenatural, milagres, renovo, poder de Deus, perdão e graça são algumas das palavras que devem, né, permear a nossa mente e o nosso coração. Nós não somos homens, lembra lá do homem natural, né? Nós somos, né, carne, osso, sangue, sim, mas nós somos espirituais. Nós somos e temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, Ele que discerne entre as coisas normais, naturais e espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque aí o capacete da salvação, empunhe o escudo da fé, vista o cinturão da verdade e sempre maneje a espada do Espírito, aleluia, a espada do Espírito. Olha só, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós precisamos de quais armas? As armas espirituais. E esse versículo aqui é sensacional, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. As armas da sua milícia não são carnais, mas elas são o quê? Poderosas em Deus. Essas armas, pensa bem, guarda aí, as armas que Deus te deu, as armas que você vai usar, não são carnais, e elas são poderosas, nada mais, nada menos que em Deus, aleluia. Para quê? Para a destruição das fortalezas. As fortalezas da mente, as fortalezas no coração, as fortalezas que se levantaram tentando te parar. Se você for lá com uma marreta, você não vai conseguir. Se você for com um martelete, você não vai conseguir, porque essas fortalezas, elas não são físicas, mas espirituais. Então peraí, as armas que eu vou usar para destruir tais fortalezas, elas são poderosas não em mim, mas elas são poderosas em Deus, aleluia, para destruir as fortalezas levantadas para te parar. Mas em nome de Jesus, você continuará avançando, você avançará para aquilo que Deus tem para a sua vida, aleluia, destruindo os conselhos, né, os ajuntamentos de toda a altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, levando cativo, meus irmãos,
prendendo todo o entendimento a quê? A obediência de Deus. Então, esse versículo aqui é o que nós usamos para fechar essa palavra. As armas da sua milícia não são físicas e nem carnais, mas são poderosas em Deus. Então, em nome de Jesus, repreenda tudo que tem, deixado meio que a sua fé de lado e meio que tornando uma incredulidade na sua vida. Em nome de Jesus, a partir de hoje, as palavras que você vai proferir dentro da tua casa, mas está tudo revirado, eu estou assim, você está assim? Tá, mas em nome de Jesus, declara. A fé é aquilo que você não está vendo. Você está vendo tal coisa, mas declara aquilo que você vai ver. Deus vai agir na sua vida. Deus vai agir na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que você possamos realmente termos a fé do tamanho de um grão de mostarda e fazer aquilo que Deus, que o Senhor Jesus falou que ela é capaz de fazer. Você crê? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos praticar e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor.